Essa é a lei suprema. Amar a Deus sobre todas as coisas. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, uma vez mais aqui reunidos. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo. Padre, em nome de Jesus, nesta manhã nós outros nos exponemos a Tua Palavra, que através dessa Palavra vengamos a ser transformados por la renovação de nossa mentalidade, para que vengamos a actuar conforme Tu desejo, conforme Tu justiça, conforme Tu verdade. Em nome de Jesus, ó Padre, nesta manhã nos exponemos e desejamos que Tu Espírito Santo traga revelação e entendimento para que sejamos transformados. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém? A graça e a paz, uma vez mais, meus irmãos. Estamos aqui para nos exponer a uma pequena carta ou epístola de nosso irmão Santiago. Hemos hablado algo dele passada semana, onde explicamos e hablamos de quem seria Santiago e qual era o propósito dessa epístola ou carta. Lo interessante é que nós muitas vezes leemos essas palavras, esses textos, essas cartas, essas epístolas e não temos o entendimento que isto é como se fosse um manual para nós, que esses textos foram como se tuvieran uma extensão hacia nós hoje. É certo que muitos textos, muitas coisas han sido puesta para um momento, para um tempo daquela época. Pero há outros textos que são uma extensão, uma continuidade para nosso estilo de vida hoje. Pero prestemos atenção em uma coisa. Será que em realidade estamos actuando como quem devem ser juzgados por la lei que nos hace livres? Esse é o tema que he posto hoje dessa palavra que vamos a compartilhar. Que lo interessante é que é um versículo, é um verso que está, creio que é em 11. Não, é 12. Está em el verso 12 desse texto que vamos a ler, de Santiago capítulo 2. Pero prestemos atenção. Será que em realidade nós hablamos e actuamos como quienes devem ser juzgados por la lei que nos hace livres? Já paramos para pensar nisto? Que nossa atitude está basada em aquele que ha cumprido a lei e que hoje nós não vivimos bajo a lei, pero vivimos com a lei imprenta em nosso coração, impressa em nosso coração. Será que temos esse entendimento? Que não vivemos subjugados por la lei, pero que nós somos praticantes da lei, porque esta lei sobre todas as coisas habla nosso Senhor Jesucristo, que amar a Deus sobre todas as coisas e a tu prójimo como a ti mesmo, e nisso está a base de toda a lei. Será que temos esse entendimento? E Santiago, irmão de Senhor Jesus, através de Maria, sua madre, nos dá uma claridade de como temos que actuar, como seria nossa actuação através desse texto. Vamos a ler Santiago capítulo 2, del verso 1 hasta el 13. Diz assim: Hermanos míos, vosotros que tenéis fé em nuestro glorioso Senhor Jesucristo,
No debéis hacer acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y ropa espléndida, e al mesmo tempo entra um pobre com vestido andrajoso, e atendeis de maneira especial al que trae la roupa esplêndida e lhe decís: siéntate tú aqui, em este buen lugar, e decís al pobre: quédate tú allí de pie, ou siéntate aqui en el suelo a mis pies. Não hacéis distinções entre vosotros mesmos e actuai como juízes malintencionados? Amados hermanos míos, escuchad. Não há elegido Deus os pobres deste mundo para que sejam ricos em fé e herederos del reino que ha prometido a los que los aman? Pero vosotros habéis despreciado al pobre. Não os oprimem los ricos com tirania e no son ellos los mismos que os arrastan entre os tribunales? Não são ellos los que blasfeman contra el buen nombre que foi invocado por vosotros? Se em verdade cumplis la lei suprema, conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si habéis acepción de personas, cometeis pecado e sois condenados por la lei como transgressores. Porque qualquer que cumpla toda a lei, pero falle em um solo mandamento, se hace culpable de todos. Pois el que dijo: não cometerás adultério, também ha dicho: não matarás. Es decir, se não comete adultério, pero matas, já te has hecho transgressor de la lei. Hablad e actuad como quienes devem ser juzgados por la lei que nos hace livres. Porque habrá um juízo sem compaixão para el que actúe sem compaixão, pero la compaixão triunfa sobre el juicio. Que texto! La pergunta é: hablamos e actuamos? Hoje temos concorrente aqui. Concorrentes, não? Hablamos e actuamos como quem devem ser julgados por la lei que nos hace livres? Temos essa atuação? Eu agora, nesse momento, estou juzgando a dois bebês que têm livre vontade de ser ruídos. Podem ser, eu não tenho problema. Se for outra pessoa aqui que estiver predicando que tem chiquismic, não pode ter ruído, não pode ter nem... Aí temos problema. Eu não tenho problema com isso. Pode andar caminhando de um lado a outro. Eu tenho mis toques, vale? Eu tenho mis tiques aí que pero isso não me incomoda, porque eu he aprendido. Isso não me quê? Molesta. Isso não me molesta. Porque isso não me distrai. Porque aquilo que eu tenho para falar, me toque, não me deixa ser, como puedo, atrapado por isto. Esse toque eu não tenho. Graças a Deus. Tenho outros piores. Pero prestamos atenção. Nós outros, em realidade, julgamos bajo la lei que nos hace livres. Hablamos com as pessoas como nosso Senhor habla. Ou hablamos juzgando as pessoas por suas atitudes, suas ações. Nós outros que temos Cristo como Senhor e Salvador de nós outros. Como estamos falando e como estamos actuando?
Em realidade, estamos actuando e juzgando como quem devem ser juzgados por la lei, que está impressa em nosso coração? Pergunto. Será que em realidade estamos cumprindo o mandamento que o Senhor nos ha deixado, que é, presta atenção, amar al próximo? A lei suprema é esta: se em verdade cumpris a lei suprema, verso 8, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Essa é a lei suprema. Amar a Deus sobre todas as coisas e a tu próximo como a ti mesmo. Amamos a nosso próximo como a nós outros mesmos? Ou só porque temos uma boa vestidura, anel de ouro, aqueles que anilho de ouro, aqueles gigantes que têm colar, relógio como Patek Philippe, o Rolex, ou outros qualquer, porque tem aí Oriente. Nós outros, cochaço. Nós hablamos hasta em línguas. Será que somos assim? Actuamos da mesma maneira com um irmão que não tem condição? Está aí com uma roupa. Actuamos do mesmo modo? Juzgamos da mesma maneira? Actuamos com compaixão da mesma maneira? Ou solamente vemos o rótulo que está por fora da pessoa? Como nós outros estamos actuando bajo a lei que o Senhor nos ha posto? Como actuamos bajo a lei de la libertad que temos? Actuamos segundo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que ha imprimido a lei em nosso coração, ou actuamos segundo nossas vontades e concupiscências? Ou actuamos segundo nosso desejo? Como actuamos? Como vivimos? Como hacemos a nosso dia a dia? Como convivimos com nossos irmãos? Como convivimos com o próximo? Temos sido complacentes com suas situações complicadas, ou somos juízes e juzgamos aquela situação e não temos compaixão por essas pessoas? Não somos complacentes em compaixão. Como actuamos? Será que em realidade aquilo que hablamos hace juego com nossa atitude, ou só apenas hablamos? É porque nós somos muito incoerentes muitas vezes. Não temos coerência com o que hablamos e com o que actuamos. Nuestro decir, nuestro hablar está nessa direção, em la direção do Evangelho. Pero nossa actuação está em outra direção. Será que em realidade andamos em conformidade com o que hablamos? Hablamos e actuamos como quem deve ser julgado por la lei que nos hace livres? Prestem-nos atenção, todos os outros seremos julgados. Porque haverá um juízo sem compaixão por aqueles que não têm compaixão. Porque se nós outros actuamos sem compaixão, não vamos receber compaixão. Se nós outros não actuamos com verdade, não vamos receber o julgamento com verdade.
será según nuestro plantio, nuestro sembrar. Já paramos para pensar nessas coisas? Não. Não paramos para pensar nisso, porque nós outros lemos a palavra muitas vezes por ler, não? Nosso plano de leitura. Temos um plano de leitura aqui em nossa comunidade. E todos os dias leemos e ponemos um texto, ponemos aí. Paramos para ler o que está escrito aí. Hoje é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, perfeito. Anteayer, creio que foi anteayer, que estava falando com minha esposa de um tema. Estávamos falando e tal, e de la nada. Nos saiu um texto. Assim. É assim que funciona? O texto habla com nós conforme vamos actuando. E o interessante é que nós não marcamos esse dia para falar do tema, e o outro dia nos saiu o texto que estávamos falando do tema anterior. É igual muitas vezes a prédica que estamos predicando encontra uma situação que estamos vivendo. Muitas vezes passa isto. Nós outros não planeamos isto. O Senhor vai nos ensinando através de sua palavra, porque nós outros sabemos o que falamos e actuamos conforme falamos, e nós outros temos o entendimento que vamos a ser juzgados por la lei que nos hace livres, segundo nosso hablar e nosso actuar. E o interessante é que esse texto nos falou em Tessalonicenses de algo que teníamos falado ao dia anterior. E foi de uma maneira assim tão forte que eu e minha esposa paramos assim e quedamos, pero Cari, que texto foi esse? Aí uma canção aí, que tiro foi esse? Como é que é? É que disparo ha sido esta. É uma canção que tem aí que virou, se generou um meme, é uma canção chula, pero o meme ha sido um espetáculo. Que disparo ha sido este? Porque foi tão certeiro assim. E o mais interessante, hermanos, de todo isto, é por que hacemos o que hacemos e como hacemos porque hacemos. Será que temos esse entendimento? Aí o texto dizia, está lá em Tessalonicenses 2, 3 e 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Porque nossa exortação nunca se ha basado em el error, nem em las malas intenções, nem em el engano. Al contrário, se hablamos é porque Deus nos aprobou e nos confiou o Evangelho. Não buscamos agradar a la gente, sino a Deus, que é quem examina nossos corações. Porque muitas vezes nós outros pensamos que exortar a alguém é chamar essa pessoa e pegá-la com... Não. Exortação não é isto. Aunque vez ou outra temos ganas de hacerlo. Aunque Pablo ha corrido Pedro e ha dado uma exortação. Pedro, presta atenção. Ou você é judío ou você é cristiano. Que eres? Porque quando está com os judios, hace coisa. Pero quando... Presta atenção, Pedro. Mira, Pablo ha exortado a Pedro, pero ha sido em el medio de todos. Estava em uma reunião, Pedro, ha sido assim? Eu creio que ha sido uma discussão em privado. Eu não estava ali, né? Pero eu creio, eu penso
aunque Pablo depois falou do tema. E eu creio que Pedro também ha falado do tema mais adelante. Mira, eu fui exortado aí. As cartas não contam, pero o que penso eu. Porque Pedro tinha a humildade de reconhecer seu erro, reparar seu erro e seguir conforme ha sido hablado. Recorda? Qual foi a atuação de Pedro depois da exortação que recebeu? Pablo, vete. Foi isso? Não. Que ha hecho Pablo? Que ha hecho Pedro? Vale, vou me reparar aqui porque, presta atenção, me hablar com me actuar tem que andar segundo a recta justiça. Porque essa recta justiça me hace livre. Então, se prestemos atenção, quando nós exortamos a alguém, não exortamos basado ao erro da pessoa, não exortamos basado às malas intenções da pessoa, nem ao engano. La exortamos para traê-la ao caminho de volta, sem condenação. Porque se nós que éramos malos, Deus nos ha amado de tal maneira que ha generado em nós transformação, a qual nós hablamos e actuamos conforme amar a mi prójimo como a mim mesmo. Isso me dá a liberdade para ser mis hermanos livres e trazer a liberdade de Cristo hacia eles. Tenho que exortar? Sim. Tenho que chamar a atenção? Sim, pero tenho que traê-la mais cerca. Agora, se a pessoa não quer, aí já não é problema meu. Aí cada um hace o que quer. Temos a liberdade, sim ou não? Somos livres, sim ou não? Pero cada um prestará conta de si mesmo, sim ou não? Cada ação que nós temos, cada um de nós vamos prestar conta, dar contas de cada uma dessas pessoas. Pero, ojo, eu não sou responsável de todos, da atitude de todos. Eu sou responsável daquilo que eu hablo e do que eu pratico. Se você que me escuta, se você que me oye, habla e pratica o que hablo e pratico, perfeito. Eu vou prestar conta de sua vida. Pero se você, aún me escuchando e aún hablando distinto do que eu estou hablando e actuando, cada um prestará conta de si mesmo. Porque eu vou prestar conta daquilo que hablo e daquilo que actuo. E se através de me hablar e me actuar está fora da palavra, eu vou prestar conta. Agora, ojo, se você me escuta, me oye e hace lo que quiere, eu não sou, como podes dizer, tu embasador. E tampouco serei tu juiz. Cada um prestará conta de si mesmo. Eu vou prestar conta de mim, eu vou prestar conta de minha mulher. Agora, se ela não me escuta, ela vai prestar conta de si mesma. Se eu direciono e ela não lo hace, ela vai prestar conta de si mesma. Agora, se eu estou direcionando equivocado, eu vou prestar conta. E ela obedece, eu vou prestar conta. E se eu estou ensinando equivocado, eu vou prestar conta. E ela não obedece porque sabe o que está errado. E ela vai ser liberada. Interessante, não? Porque cada um prestará conta de si mesmo. Que bagunça, não? Que ha hecho em sua cabeça agora. A pergunta é, aquilo que cada um habla e cada um atua como quem deve ser juzgado por la lei que nos hace livres?
ou actuamos segundo nossas próprias vontades, porque não estamos preocupados com o juízo vindouro? Cada um de nós, irmãos, vamos prestar conta delante de Deus. Pero eu sou salvado. Em sério? Mesmo? Somos? Segundo que juízo nós estamos falando disto? Amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos? Essa é nossa atuação e nosso juízo? Se é, se não, ponemos nossa barbilla de morro, sumergimos-nos em el batistério para sermos bautizados por la sangre de Cristo uma vez e sermos transformados por la renovação de nossa mentalidade. Porque prestemos atenção, habrá um juízo sem compaixão para el que atue sem compaixão. Pero la compasión triunfa sobre el juicio. Temos sido complacentes, temos tenido compaixão com o próximo, amamos al próximo como nós mesmos. Prestemos atenção. Padre, em nome de Jesus, nessa manhã, que tu palavra venga trazer sobre nós o entendimento e revelação de quem nós somos delante do Senhor e quem nós somos delante de nossos irmãos. Padre, porque só tendo revelação vamos poder actuar e falar segundo tu vontade. Que nesta manhã nós podemos ser transformados através de tu palavra. Em nome de Jesus. Genere em nós essa actuação. Genere em nós essa compaixão. Genere em nós essa atitude de fazer tu vontade todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. E esta comunidade diz: amém. Estamos terminados em nome de Jesus, que podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor.